Sou Adeline Stervinu, professora do curso de Música Licenciatura da UFC Campus de Sobral, e com Beatriz Souza de Oliveira e Benedito Duarte Neto, vamos apresentar o trabalho intitulado Comunicação na Regência Orquestral, entrevistas com 5 regentes profissionais. A escolha deste tema surgiu das observações no decorrer dos ensaios da Orquestra Sinfônica da UFC Campus de Sobral, OSUF Sobral, e do lugar privilegiado de regente onde eu atuava. Ao longo da minha atuação, eu percebi a necessidade do auxílio da comunicação, principalmente na execução de obras pelo grupo, passando por diversas formas comunicativas, verbal, não verbal, por meio do olhar, das expressões faciais ou pelos gestos. Penso que uma pesquisa como esta poderia auxiliar os professores de música que atuam em orquestras escolares ou iniciantes para adquirir uma comunicação orquestral mais eficiente com os seus grupos e, assim, um melhor resultado sonoro. Ressalto que esta pesquisa está inserida no projeto integrado intitulado Música e Cérebro, Estratégias Comunicativas na Performance Orquestral, iniciado em 2017 no Laboratório em Cognição e Música, liderado por mim. Sou atualmente bolsista da Fundação Cearense de Apoio à Pesquisa, FUNCAP, através do Programa de Bolsas de Produtividade em Pesquisa, Estímulo à Interiorização e Inovação Tecnológica, PPI. Diversos questionamentos surgiram das observações no momento dos ensaios com a OSUF Sobral. Como a comunicação se manifesta durante o trabalho dos regentes com uma orquestra? Qual é a importância da comunicação neste contexto? O quanto a comunicação entre regente e músicos é um elemento relevante durante os ensaios e as apresentações. A comunicação é diferente entre o momento do ensaio e a apresentação? O que faz um gesto ou uma expressão serem compreendidos? Para dirimir esses questionamentos, elaboramos entrevistas com 5 regentes profissionais que possuem experiência com orquestras de jovens, no intuito de responder à pergunta norteadora desta pesquisa, que é: como regentes profissionais percebem o papel da comunicação na atuação com os músicos, que estes sejam jovens ou profissionais? Para isso, o primeiro objetivo da pesquisa era entender o papel da comunicação na atuação de regentes de orquestras de jovens e profissionais, exclusivamente durante os ensaios e apresentações. As primeiras investigações realizadas pelo nosso laboratório permitiram apontar o papel do olhar do regente na orquestra universitária da Universidade Federal do Cariri, UFCA, que consta nas publicações de 2018 e 2019. Os primeiros resultados mostraram que, além dos gestos, das expressões faciais e corporais do regente, o olhar se destaca como um fator que influencia de maneira significativa a comunicação entre regente e músico. O segundo objetivo da pesquisa era realizar, então, entrevistas com 5 regentes de vários países para recolher o ponto de vista de profissionais tendo experiência com orquestras jovens e com orquestras profissionais. A longo prazo, esta pesquisa pretende auxiliar os professores de música que atuam em orquestras escolares ou iniciantes para adquirir uma comunicação orquestral mais eficiente. Antes da realização das entrevistas, havia um termo de consentimento livre e esclarecido que foi enviado a cada regente, contendo o tema, objetivos e informações ligadas à entrevista em si. O formulário de consentimento também, autorizando a divulgação dos nomes e das imagens, e todos esses participantes assinaram esse termo, autorizando a divulgação dos seus nomes e dos dados recolhidos durante as entrevistas. Aproveitamos também para agradecer aos regentes por terem aceito participar desta pesquisa. Das 6 perguntas elaboradas para as entrevistas, escolhemos 4, as quais enfatizam a comunicação dos regentes durante os ensaios e nas apresentações. As entrevistas aconteceram online, por meio da plataforma Google Meet, e durante em torno de 30 minutos até 1 hora de duração.
Cada entrevista aconteceu na presença da pesquisadora principal dessa investigação, que é a autora deste trabalho, de 2 estudantes participantes do grupo de pesquisa, que são os coautores, e também do regente ou da regente entrevistado. O contato com os participantes aconteceu através de e-mails e ligações telefônicas. Todos são conhecidos da autora principal desse trabalho, são regentes encontrados em festivais internacionais de música, como o Festival da Federação Internacional de Orquestras de Jovens, o Eurorquestris, o Festival Internacional de Música Gramado em Concert e o Encontro de Cordas de Sobral. Agradecemos os organizadores dos eventos supracitados por haverem permitido esses encontros. Os regentes convidados foram Lizzy Ceniceros, do México, é maestra da Orquestra Ibero-Americana e da Orquestra Sinfônica Contrapunto México, reconhecida pela sua atuação como regente de orquestra no México e no mundo. Ángel Luis Pérez Garrido, da Espanha, é professor de regência orquestral na Universidade de Málaga e regente da orquestra do Conservatório Superior da Royal Victoria Eugenia, em Granada. Eugênio Graça é de origem portuguesa, radicado em Natal, no Rio Grande do Norte, e regente da Parnamirim Jazz Sinfônica e saxofonista endossado pela Horace. Fernando Ortiz de Villate é peruano, radicado em São Paulo, formado em regência orquestral, atual diretor artístico e regente titular da Orquestra Sinfônica Municipal de Botucatu e regente convidado em vários lugares do Brasil e do mundo. E Linus Lerner é diretor artístico e maestro da Orquestra Sinfônica do Arizona, nos Estados Unidos, da Orquestra Sinfônica do Rio Grande do Norte, a OSRN, no Brasil, do Festival da Ópera de São Luís e da Competição Internacional de Voz Linus Lerner, no México. Cada uma das 4 perguntas escolhidas tinha um objetivo específico, podendo contribuir para responder a nossa pergunta norteadora. Pergunta 1. Qual seria a definição de regente para você? O objetivo dessa pergunta era que os regentes definissem a atuação deles e o papel de cada um frente à orquestra. Pergunta 2. Para você, qual é o papel da comunicação no seu trabalho como regente, tanto no ensaio como na apresentação? Com essa pergunta, entramos diretamente no assunto proposto, esperando obter respostas precisas, ajudando a entender a importância da comunicação para esses regentes. Pergunta 4. Você acha que existem diferenças de comunicação na atuação do regente entre orquestras jovens e orquestras profissionais? Quais seriam? Pelo viés dessas diferenças, dessas perguntas, queríamos instigar mais os regentes sobre a comunicação e detectar as diferenças de abordagens entre essas duas formações. Pergunta 6. Esta comunicação do regente é diferente em função do país onde já atuou? Poderia descrever ou dar alguns exemplos? Para finalizar e enfatizar a experiência internacional dos entrevistados, procuramos saber se eles tiveram algumas experiências comunicativas diferentes em função dos países onde atuaram. Destacamos algumas palavras e frases dos regentes em adequação com o tema da nossa pesquisa. Os entrevistados consideraram que o regente é um líder musical, um catalisador de ideias musicais e um formador da imagem sonora desse grupo, segundo Linus Lerner. Para eles, o regente é também um educador que deve educar através do pensamento e da ideia musical de cada regente, estabelecendo uma conexão entre o regente e a orquestra, segundo Fernando Ortiz de Villate. E percebemos também a importância da comunicação humana através do uso de gestos realizados com os braços, olhares e expressões faciais, como apontou o maestro Ángel Luis Pérez Garrido. A comunicação verbal apareceu como um elemento para ambientar os músicos, segundo Eugênio Graça, para transmitir informações, confiança, respeito e etc. A maestra Lizzy Ceniceros aponta que o papel da comunicação é único, indispensável e insubstituível no trabalho da regência orquestral e que a comunicação certa se estabelece com cada orquestra a partir do momento em que o regente conhece os músicos. As respostas dos regentes convidados para esta pesquisa enfatizam que a comunicação é importante na atuação de cada um. Entre outros pontos, os regentes participantes enfatizaram a importância da comunicação no tratamento dos membros de uma orquestra. Segundo Lizzy Ceniceros, cada orquestra, cada músico,
cada partitura se trata de maneira distinta, independentemente de que seja juvenil ou profissional. Segundo o Linus Lerner, os profissionais já sabem o que precisam tocar. Já para o maestro Fernando Ortiz, com as orquestras jovens é necessário exagerar os gestos, enfatizar as explicações, e para Eugênio Graça, ele afirma que entender as necessidades e os limites de cada um é importante quando o regente atua com orquestras diferentes. Eles também apontam a importância da comunicação na interação e adaptação dos regentes em qualquer situação, seja orquestra de jovens, orquestra profissional, orquestra de outra cultura, etc. A maestra Lizzie Ceniceros fez uma analogia interessante, dizendo que chegar na frente de uma orquestra nova seria a mesma coisa de participar de um concurso de dança com um parceiro que você não conhece, ilustrando assim que a adaptação requer capacidade, mas também requer tempo. Esses dados permitem fornecer elementos de resposta para a pergunta de partida desta pesquisa, a saber, como regentes profissionais percebem o papel da comunicação na atuação com os músicos jovens e profissionais. As respostas às perguntas das entrevistas mostram que a comunicação é omnipresente na atuação dos regentes entrevistados para que esses realizem um trabalho de relevância com orquestras profissionais ou de jovens durante os ensaios e as apresentações. Que seja pelos gestos, pela fala ou pela adaptação em função de cada orquestra, a comunicação é intrínseca e depende dos conhecimentos anteriormente adquiridos pelos regentes para transmitir os elementos necessários e enfrentar diferentes situações. Os regentes entrevistados apontam que a comunicação deve ser em adequação com o grupo a ser regido, que os gestos, expressões e olhares devem ser usados em função dos músicos. Segundo as respostas dos regentes entrevistados, entendemos que com uma orquestra jovem, a comunicação é mais usada para ensinar. Observamos o papel do educador, principalmente nas orquestras universitárias, onde os professores atuam como regentes, enfatizando a ligação entre o trabalho orquestral e a educação musical. Com uma orquestra profissional, esta comunicação permitirá aprimorar a interpretação de uma obra, entre outras coisas. A fim de desenvolver mais essa pesquisa, uma amostra maior de regentes seria necessária, sem se limitar a regentes vindos da América Latina ou de países hispânicos. Seria interessante obter o ponto de vista de regentes da Europa, dos países orientais, etc. Também seria necessário entrevistar o mesmo número de regentes homens e mulheres. Sabemos que a tendência está a favor do aumento das mulheres nos cargos de liderança, porém, ainda hoje, somos uma minoria. 95% dos cargos dirigentes de orquestras no mundo são ocupados por homens, segundo uma matéria recente de Rádio Canadá. Será necessário uma apresentação e publicação mais completa e aprofundada de todos os dados colhidos por meio das entrevistas. Agradecemos a atenção de vocês. Colocamos os nossos contatos caso quiserem mais informações posteriormente e estamos à disposição para eventuais comentários e perguntas.